Oi gente, tudo bom? Aqui é a Jéssica e hoje eu vim aqui falar pra vocês, como vocês já sabem pelo título do vídeo, do meu Big Shop. Finalmente eu fiz meu Big Shop. Eu passei muito tempo em transição, muito tempo ansiosa, doida pra poder fazer o Big Shop, mas eu não tinha coragem de fazer. Então agora nesse vídeo eu vou contar pra vocês um pouquinho de como que eu criei coragem pra poder fazer, como é que foi o período de transição, como é que foi o corte e o que eu tô sentindo nesses primeiros dias de cabelo natural, cabelo curtinho, desse jeito assim, tá? Então eu espero que vocês gostem e continuem assistindo. Quem não conhece meu canal ainda, eu vou fazer uma pequena retrospectiva só pra fazer um resuminho do meu processo com o meu cabelo em transição e tal. Foi em outubro do ano passado, eu resolvi parar com química, resolvi deixar o meu cabelo ficar natural e aí eu cortei ele, cortei aqui no ombro. Ele era bem comprido, eu usava um relaxamento era um relaxamento, agora eu não me lembro o nome, mas era um relaxamento não tão forte pra alisar. Eu queria ele cacheado nessa época já, mas eu ainda não tinha coragem de largar a química. E aí, a partir de outubro, eu lembro direitinho, foi no dia 5 de outubro, na véspera do meu aniversário, eu resolvi parar com isso. Então eu cortei o cabelo aqui no ombro e resolvi deixar ele crescer natural. E aqui em casa foi o maior dilema, porque assim, eu me importo muito com a opinião dos outros, mas dos outros que eu amo, sabem? As pessoas da minha família aqui de casa, o meu namorado, a opinião deles eu me importo muito. Das pessoas lá fora, qualquer pessoa da rua, eu não ligo pro que falem. Mas, então, aqui em casa, a minha mãe falava, mas não vai ficar cacheado, não vai dar certo, o teu cabelo precisa de uma química, de um relaxamento para ele poder ficar com volume legal, para poder ficar cacheado, teu cabelo não fica cacheado sozinho. E eu insistindo, não é possível, eu via tantas ideias de meninas, tantas inspirações de meninas que passaram pela transição, que fizeram Big Shop, eu falei, não, eu consigo também. E aí, pode-se dizer que eu não tinha o apoio de ninguém. Porque a primeira coisa que eu já deixei clara pra todo mundo, eu não vou conseguir esperar ele crescer totalmente pra poder cortar as pontas com química. Então iria ter um momento em que eu iria ficar com o cabelo curto. E aqui em casa, os homens, o meu pai e o meu namorado, eles não suportam cabelo curto. Então a transição, eu li uma vez em algum blog que a transição capilar, ela é pro cabelo poder crescer um cabelo novo, mas também é uma transição emocional da cabeça da pessoa, pra pessoa se acostumar com aquela ideia de ter um cabelo natural, de ter um cabelo curto no meu caso. E eu acho que esse período que eu esperei pra poder cortar foi perfeito, porque houve mesmo uma transição emocional das pessoas daqui de casa. Conforme o meu cabelo ia crescendo, eles iam vendo que realmente na raiz estava cacheadinho, que estava mais macio do que as pontas. Quando eu fazia uma hidratação ficava muito melhor na raiz. Então eles foram me apoiando, mas se eu falava em cortar, não corta, espera mais, espera. E aí eu planejei então, falei, então eu vou esperar um ano, vou passar um ano em transição, e aí no dia 5 de outubro deste ano, na véspera do meu aniversário de novo, cairia no dia das eleições, no domingo, eu iria cortar toda a química do meu cabelo e iria ficar com o cabelo natural. Com o passar do tempo, eu fui ficando cada vez mais ansiosa e a coragem foi indo embora. Antes eu ficava, não, eu vou cortar, não tem problema, mas aí a coragem foi indo embora. Eu, mas e se não ficar bom? Mas e se não der certo? Mas e se eu não gostar? E se eu me arrepender? E aí a coragem foi indo embora, mas ao mesmo tempo eu tava muito ansiosa pra ter o meu cabelo, sabe? Eu tava muito ansiosa pra saber. Então, como eu falei no outro vídeo, eu não conhecia o meu cabelo natural, eu não lembrava da época que eu era criança de como era o meu cabelo totalmente natural, se ele ficava cacheado, se ele ficava mais crespo, se os cachos dele eram maiores ou se eram mais encolhidinhos. Eu não fazia a menor ideia e eu queria saber como era o meu cabelo. Eu não descartei e não descarto totalmente a possibilidade de eu fazer um relaxamento novamente, de eu colocar uma química novamente. Mas primeiramente eu queria conhecer o meu cabelo. Então eu passei por esse período de transição e agora eu estaria
estaria com 11 meses em transição e lá pro 10º mês eu vou cortar de repente. Eu comecei a pensar nessa possibilidade, porque eu percebi que se eu deixasse pro dia marcado certinho, eu não ia ter coragem de fazer, porque eu ia ficar muito na dúvida, eu ia ficar muito nervosa e eu não ia cortar. Então eu sabia que para eu conseguir fazer o Big Shop, eu teria que fazer de surpresa, pegar um dia, é agora, e cortar do nada. Então os dias foram passando, passaram vários finais de semana que eu pegava a tesoura, olhava pro espelho, enrolava mais um pouquinho. E até que chegou quinta-feira passada, eu trabalhei na parte da manhã e na parte da tarde eu tava em casa. E aí eu tava o dia todo já com aquele cabelo incomodada e tal, e aí eu falei com a minha irmã, falei, eu acho que eu vou cortar pelo menos as pontinhas, porque mais ou menos uma vez por mês eu cortava 1, 2 dedinhos pra poder ir ajudando. Então, aí a minha irmã virou pra mim e falou, corta tudo, e eu, não, falei, claro que não, ela corta de uma vez, Jéssica, tira logo isso. E aí eu fui pro terraço da minha casa, com frio na barriga, mas eu falei, não vou cortar tudo, eu vou cortar só as pontinhas, porque eu não vou gostar se eu cortar tudo agora. E tava só nós duas, porque os meus pais ainda eram totalmente contra cortar curtinho, eles já tinham aceitado eu ficar em transição, eu ter o cabelo totalmente natural, mas eles ainda não conseguiam assimilar a ideia de eu com o cabelo bem curto. Ninguém aqui em casa nunca teve. Então eu aproveitei esse momento que não tinha ninguém em casa, só eu e minha irmã, fui pro terraço, sentei lá e comecei a cortar. Eu comecei a filmar na verdade, porque como foi assim uma coisa de repente, eu não vi se a câmera estava carregada ou não. E aí quando eu tava gravando, eu percebi que tava dando sinalzinho de que a bateria estava fraca. Então gravou só um pedacinho e eu vou colocar agora pra vocês. eu fui
borrifando um pouquinho d'água, coloquei água no borrifador, fui borrifando um pouquinho d'água e cortava. Mas eu não sei se dá pra vocês perceberem bem, mas eu ainda deixei uns 2, 3 dedos de cabelo com química, porque a coragem não estava comigo naquele dia. Então eu fui cortando, eu cortei muito em comparação ao que o meu cabelo estava antes, ficou um bolão deste tamanho de cabelo no chão. Mas eu ainda não tinha cortado totalmente a química. E aí eu cortei aquilo, quando a minha mãe chegou eu tava terminando ainda de cortar e ela ficou surpresa. Ela, o que você tá fazendo? Eu, já foi, agora acabou, mas já cortei e tal. E aí, mas também ela não reclamou nem nada, aí esperou arrumar, depois que eu cortei eu fui, lavei a cabeça, passei, finalizei direitinho e até que ele ficou bonitinho. E aí ela até elogiou, meu pai elogiou e tudo, todo mundo achou bonito. Só que eu ainda não estava totalmente satisfeito, porque como ficaram algumas pontas com química, não tava aquele cacho natural, sabe? E aí passou a sexta-feira, quando chegou no sábado, eu olhei e falei, peraí, o meu cabelo já tá curto, porque aí ele ficou bem curtinho, não tanto quanto agora, mas ficou curto. Falei, já que eu tô com o cabelo curto, pelo menos eu vou ficar com ele curto e natural, né? Não curto e assim, aquelas pontas ainda um pouco espigadas. Falei, então eu vou cortar de uma vez. E aí eu falava com os meus pais a mesma coisa. Não, não corta mais, já tá ótimo, já tá ótimo. Só que aí chegou no domingo, isso mesmo, no domingo eles saíram, e de novo, aproveitei que eles saíram, corri pra fazer arte. Fui pro terraço de casa de novo, já dessa vez eu não filmei porque foi uma coisa bem rápida. Sentei lá e fui cortando o restante das pontas com química todinha. Quando eu terminei, e o meu namorado o tempo todo sentado, só quieto olhando pra minha cara. Quando eu terminei, eu olhei pra cara dele e falei, o que que eu fiz? Aí ele, talvez aquela cara de, foi você que quis. E aí eu fui, lavei a cabeça de novo para tirar os resíduos de pedacinhos de cabelo que tinham ficado, finalizei o cabelo e tal, e aí eu fui finalizando, fazendo mais ou menos uma fitagem, sabe? Eu fui fazendo assim com o cabelo, e aí eu vi que começou a formar aqueles cachinhos bem bonitinhos, e aí eu fiquei muito feliz, porque assim, vou ser sincera com vocês, eu não me sinto linda, como muitas meninas falam, eu me sinto muito mais linda agora, muito mais feminina. Não me sinto, mas eu também não me acho feia com o cabelo assim, sabe? Eu só não me acostumei ainda, porque foi uma coisa de repente. Eu não me acostumei, mas eu também não estou me sentindo feia com o cabelo assim. Se eu tivesse me sentindo feia, nem sei o que eu estaria fazendo. Mas eu tô aceitando o cabelo, eu tô gostando muito dos cachinhos. Gente, eu fico o dia inteiro, o dia todo assim, ó. A cada 5 minutos eu tô passando a mão no meio do cabelo, sentindo os cachinhos. É maravilhoso. E aí todo mundo, os meus tios, meus pais e tudo, depois que eu cortei, que viram que ficou aqueles cachinhos mesmo, começaram, nossa, mas ficou muito legal, mas ficou muito bonitinho, olha como é que tá formando o cachinho. E aí todo mundo ficou encantado. Então eu tô muito feliz por ter cortado, feito o Big Shop. Eu não me arrependi, mas também não tô me sentindo linda, maravilhosa, como se fosse a melhor coisa do mundo, entenderam? Agora eu vou falar pra vocês sobre algumas coisinhas que eu anotei aqui. Por exemplo, penteado. Como ele tá curto assim, não dá pra ter muita variação de penteado, né? Então, o que que eu faço? Basicamente, o que eu mais fiz essa semana, que agora passou uma semana, gente, até esqueci de falar isso. Hoje já é sábado, tá? E eu cortei, fiz o Big Shop mesmo no domingo passado. Então, o que eu fiz basicamente essa semana foi esse penteado aqui. Eu comprei esses pentinhos. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Ó. Esses grampinhos com uma pérolazinha eu já tinha aqui em casa. Estão vendo? Eu já tinha comprado há um tempinho e eles estavam aqui. E aí eu comprei na segunda-feira, eu cortei no domingo, na segunda-feira eu fui na rua, comprei esses pentinhos assim, olha. Estão vendo? Eu não sabia usar, não fazia ideia de como é que usava, mas aí na segunda de manhã eu corri na internet, procurei alguns penteados para cabelo curto e aí eu achei vários penteados com esse pentinho aqui, que é o jeito que eu acho mais bonitinho, que eu mais fazia antes também. Só que antes eu fazia com grampinhos. Só que com grampo, se eu usasse todos os dias, doía a minha cabeça. Então eu achei melhor comprar esses pentinhos e experimentar pra ver se com os pentinhos a minha cabeça iria doer. E não, eu usei praticamente de 5 dias a 4 dias dessa semana eu usei esses pentes. Eu tô com 2, eu tô com um aqui embaixo e um mais aqui em cima, que eu gosto bem
bastante assim preso, sabe? E aí, pra não ficar sem nada, que eu gosto de alguma coisinha pra chamar atenção, eu coloquei esse grampinho só por cima assim. E esse é o jeito que eu mais tenho usado o meu cabelo essa semana, estão vendo? Esse é o jeito que eu mais tenho usado. Aí eu tava louca pra poder usar arquinhos, eu até comprei uns 3, 4 arquinhos, só que o que acontece? Eu até peguei um aqui pra mostrar pra vocês. Se eu coloco o arco, eu não sei se eu tô colocando errado, se tem um jeito de colocar arco em cabelo crespo, o que que é. Eu coloco o arco, olha só, o meu cabelo levanta o arco. Agora é claro que não vai ficar direitinho por causa dos acessórios aqui do lado. Mas eu coloco o arco na cabeça, o meu cabelo empurra o arco pra cima. Eu não experimentei ainda, até acho que foi minha mãe que falou que talvez pode ser porque os arcos que eu comprei, eles não têm aqueles dentinhos aqui embaixo. Pode ser que seja isso. Mas tem até uma outra menina também que eu acompanho, que ela fez o Big Shop e tal, e ela usa arquinho direto. Eu perguntei a ela se o dela tinha dentinho, ela falou que não, que os arquinhos dela não tem dentinho e o cachinho dela é tipo o meu mesmo. Então, eu não sei o que acontece com o meu cabelo. Se alguém souber, comenta aí embaixo que eu vou adorar saber resolver esse problema. Se o caso é que meu cabelo não dá mesmo pra colocar um arco enquanto ele estiver assim, o que que é, tá? Então, deixa eu ver mais o que que eu tenho pra falar pra vocês. Os cuidados. Um pouco antes de eu fazer o Big Shop, eu voltei a fazer o cronograma capilar, que antes eu fazia, uns meses atrás, só que depois eu dei uma desanimada, e ultimamente eu voltei novamente. Tinha umas 3 semanas mais ou menos que eu comprei o material tudinho e comecei a fazer direitinho, hidratação, nutrição e restauração, seguindo um cronograma certinho. E aí depois que eu fiz o Big Shop, eu recomecei o cronograma. Comecei pela hidratação de novo e tô fazendo, e eu tô achando maravilhoso. Eu não sei qual é a diferença que o cronograma tá fazendo no meu cabelo, porque eu não sei como é que ele fica sem o cronograma. Mas assim, com o cronograma eu tô achando ótimo, 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 tá? E aí, pra pentear, de creme pra pentear, eu tô usando o quê? O que eu mais gostei, eu nunca tinha experimentado, mas é o que eu mais gostei, é esse creme aqui, olha. Ele é da Seda que era Force original, creme para pentear ativador de cachos, para cabelos crespos sem química. Eu já tinha visto muitas meninas fazendo resenha dele, falando que era muito bom, mas eu nunca tinha experimentado. E aí quando eu cortei e tal, fui na rua comprar uns cremes de pentear, eu resolvi comprar ele, que tava num preço mais ou menos na média dos outros, eu resolvi comprar para poder experimentar. E eu amei, gente, eu adorei, adorei, adorei. Hoje meu cabelo tá com ele, eu dei uma lavada no cabelo, eu não fiz hidratação nem nada, mas eu dei uma lavada hoje de manhã e passei ele, e é o jeito que eu mais gosto do meu cabelo, porque fica assim, não fica um cachinho muito apertado, ele fica soltinho, sabe, que eu posso mexer assim, ele dá uma mexida, mas também fica os cachinhos definidos. Agora, um que eu amava, e também vejo muitas meninas falando bem, mas que eu já experimentei e sempre gostei, é esse daqui da Elseve, o Hydra Max Colágeno. Só que, por incrível que pareça, eu não gostei, meu cabelo natural, não gostei tanto dele quanto do Seda. Eu prefiro muito mais o Seda, que eu nunca tinha usado. Esse da Elseve, o que que acontece? Ele deixa o meu cabelo definido também. Só que ele deixa o meu cabelo, como é que eu vou dizer? Ele não segura tão bem, sabe? No geral, eu consigo 2 day afters com esse daqui, que eu consegui essa semana. Deu 2 day afters assim, ótimos, que meu cabelo tava lindinho, sem frizz, todo bonitinho. E no terceiro dia, quando eu acordei, ele já tava com bastante frizz, os cachinhos desmanchando já, então eu resolvi lavar de novo. Agora, com o da Elseve, eu lavo a cabeça num dia, passei ele, quando foi no dia seguinte, quando eu acordei, ele já estava do jeito do terceiro dia do Seda, sabe? Não segurou tão bem a definição do cachinho. Então eu não gostei tanto assim dele. Eu não sei o motivo, eu vou tentar ainda experimentar ele mais vezes. Vou tentar experimentar de outros jeitos, porque o jeito que eu tô usando basicamente é assim, depois que eu lavo a cabeça, eu dou uma secada com alguma camisa, algum pano, sem ser a toalha, né? Por causa das felpazinhas. E aí eu passo algum óleo de coco, óleo de amêndoas, passo um óleo grosseiramente mesmo pelo cabelo, e aí eu vou fazendo mais ou menos uma fitagem com o creme. Eu fiz desse jeito com o Elseve, pode ser que seja o jeito de aplicar que não deu certo, então ainda vou experimentar de outros jeitos, mas desse jeito que eu tô passando não deu certo. E aí pros day afters, o que que eu faço? Eu tenho um borrifadorzinho que eu coloquei, acho que óleo de azeite
azeite extra virgem, e eu acho que eu coloquei um pouquinho de glicerina também junto com água. E aí eu dou uma espirradinha quando eu acordo, porque eu durmo de lado. Então eu durmo deste lado ou deste lado, entenderam? E aí quando eu acordo, aqui tá amassado, fica igual pica-pau. E aí quando eu acordo, eu pego o borrifador, borrifo um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro, e aí eu pego um pouquinho de Amasterol, desse amarelinho, passo na mão, umedeço pra ele ficar bem ralinho, e aí eu vou colocando o dedo por baixo, puxando o cabelo, porque aí ele vai voltando pro lugar. E fica perfeito, tá? Não desmancha, não fica feio, fica lindo. Então, esse é basicamente os cuidados que eu tô tendo. Então, resumindo tudo, depois de falar por tanto tempo, nossa, deu muito tempo mesmo de vídeo, tô olhando no tempinho ali no cronômetro, deu muito tempo de vídeo. Resumindo tudo, eu tô muito feliz por ter feito o Big Shop. Incentivo todas as meninas que estiverem na indecisão, ou vocês façam de sopetão, ou marquem um dia certo. Outra coisa que eu esqueci de falar, eu fiz em casa, tá? Eu não sei se foi melhor do que fazer numa cabeleireira, mas o que acontece? Todas as cabeleireiras que eu conheço e confio, eu não confio pra cortar, entenderam? Porque elas cortam muito, sempre. Você pode pedir pra cortar 2 dedos, você pode ter certeza que ela vai cortar 3 ou 4. Então eu fiquei com muito medo de ir em alguma que eu conheço e ela fazer um estrago, cortar mais do que o necessário. E eu também fico muito receosa de ir em alguma que eu não conheço, que ninguém me recomende. Então por isso eu preferi cortar em casa mesmo, e eu gostei bastante do resultado. Poderia ficar melhor? Óbvio que poderia. Eu tenho certeza disso. Mas pra mim eu tô satisfeita com o corte que ficou. Então se você acha que não tem tanta habilidade assim, eu já cortava mesmo o meu cabelo em casa, da minha mãe, da minha irmã, às vezes tira as pontinhas, arruma a franja e tal. Mas se você não tem habilidade nenhuma, não confia muito em si mesmo cortando o seu cabelo, procura uma cabeleireira que você confie. Então, façam o Big Shop. Se tá com medo de não gostar, faça o Big Shop. Tem jeito depois, gente. Tem aplique se você não gostar. Tem relaxamento por aí. Porque, pelo menos pra mim, não é uma regra você ter o cabelo natural. Não é aquela coisa de você tem que ter o cabelo natural, senão você não é digna de ser chamada de cacheada, por exemplo. Não tem nada a ver isso. Você tem que ficar do jeito que você se sentir bem. Eu não tenho certeza ainda se eu vou ficar com meu cabelo totalmente natural. Agora eu tô muito satisfeita com ele, mas eu quero esperar ele crescer um pouco pra ver como vai ser o caimento dele. A partir daí é que eu vou decidir se eu vou relaxar ou não. Eu ainda não descartei essa ideia. Eu tenho uma certeza, eu não quero alisar, porque eu gosto muito dele cacheado, mas eu não descarto a possibilidade de relaxar ele, às vezes se eu não gostar do volume, se eu não gostar do caimento, entenderam? Então, cortem. Se vocês estão com vontade, acham bonito, acha que ficaria bonito em você, corta, tira essa química toda, porque, gente, é uma sensação tão boa. Você sente a cabeça tão mais leve. Você passar a mão assim, sentir os seus cachinhos todinhos ali, desde a palma da sua mão até as pontinhas do seu dedo, sabe? É maravilhoso, gente, maravilhoso. É indescritível a sensação maravilhosa que eu tive depois que eu lavei, finalizei e ele secou, quando eu coloquei a mão nele. Nossa, indescritível, só você experimentando pra você saber. Então, era isso que eu queria dizer. Eu espero que eu tenha ajudado alguém, porque eu, pelo menos antes de criar coragem, eu pesquisei muitos vídeos, assisti vários vídeos de meninas fazendo Big Shop, de meninas dando a sua opinião sobre o Big Shop delas, sabe? Pra poder ter ideias, pra poder ter força. Então eu espero que esse vídeo também ajude alguém a criar coragem de fazer o seu Big Shop e ficar assim, ó, cachinho lindo, tá? Então é isso, um beijão, eu espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau!